participando da nossa segunda aula sobre mecanismos de defesa, dando continuidade nessa série sobre psicanálise. E eu gostaria de agradecer a todos que participaram da aula de ontem. Se você não pôde participar, corre lá. A aula está salva na nossa plataforma de Escola de Sabedoria. Só acessar o link na bio e ir direto para cursos. Vai estar lá as aulas disponíveis. Então, desde já, vamos começar a nossa aula. Mecanismos de defesa. Qual é a área que a gente precisa proteger? Como eu falei na última aula, a nossa vida ela precisa ter alguns princípios identificados. Primeiro, eu preciso descobrir quem eu sou. Segundo, eu preciso descobrir contra quem eu vou lutar, quem são os meus adversários. E terceiro, descobrir o meu campo de batalha. Porque quando você descobre esses três princípios, você consegue ter um norte e se preparar e ter uma chance de vencer todas as batalhas de 100%. Isso quem disse foi o general chinês Sun Tzu, grande estrategista que venceu milhares de batalhas. Pois bem, ontem a gente falou um pouco sobre nós para descobrir como que funciona o mecanismo das emoções, das pulsões de vida, das pulsões de morte e a gente também descobriu contra quem a gente luta, que são aqueles estímulos, né? A gente tem mais de leve assim, uma pincelada sobre os adversários da mente humana. E também revelamos que o principal campo de batalha é a nossa mente. Então, se o nosso principal campo de batalha é a nossa mente e nós somos o principal ativo a ser protegido, necessariamente o mecanismo de defesa protege a gente. Ele protege principalmente o nosso adversário de ter um certo domínio do nosso campo de batalha, que é a nossa mente. Então, o mecanismo de defesa da sua vida, ele te protege de dores na sua mente. Para explicar um pouco sobre o mecanismo de defesa, que foi algo mais ou menos criado por Freud bem no início da teoria da psicanálise, eu preciso falar sobre angústias. E porque os mecanismos de defesa eles estão bem ligados com as angústias. E eu até falo, interessante que esse mês de setembro a gente está falando sobre depressão. E a depressão é um ataque angustiante contra a tua mente. E se a sua mente não for devidamente estruturada, você é sabotado por essa doença, sobre esse adoecimento e acaba se rendendo a ela. E as angústias, elas são uma espécie de sentimentos negativos. Conforme eu falei ontem, são pulsões de morte, aquilo que a psicanálise chama de pulsão de Thanatos, uma pulsão carregada de sentimentos negativos. Aí você entra na parte da neurociência, começa a explanar um pouquinho, são uma pulsão carregada por três tipos de hormônios ou neurotransmissores: adrenalina, cortisol e norepinefrina. Quando o teu corpo está inundado desses três hormônios, desses três neurotransmissores, a tua vida começa a ser carregada e bombardeada de angústias. As angústias são reflexo disso. Se eu estou falando o que acontece no teu corpo quando você está angustiado. E a angústia é uma mistura de sentimentos como tristeza profunda, um sentimento de nojo, de repulsa muito intensa e um sentimento de raiva fervorosa, de ódio fervoroso, quando você sente uma grande explosão negativa contra algo, alguém ou até mesmo contra si mesmo. Isso é angústia. A angústia é um sentimento de desconforto, de descontentamento com a atual realidade e consigo mesmo. Vou resumir. A angústia é um sentimento de descontentamento com a realidade externa e com a realidade interna, gerando esse caos, gerando essa inquietação, gerando essa falta de paz, essa falta de alegria. Porque, detalhe, a angústia, além dela anular os sentimentos positivos na tua vida, porque, igual eu falei, quando o teu corpo está inundado dessa pulsão de morte, essa pulsão de Thanatos, quando esses neurotransmissores, esses hormônios de adrenalina, cortisol e norepinefrina dominam o teu corpo, além deles gerarem aqueles efeitos colaterais que são de prática dele, eles também anulam a produção de neurotransmissores que produzem sentimentos prazerosos, como
a felicidade, a alegria, o prazer de viver. É por isso que muitas pessoas ficam presas por conta disso, porque a angústia, quando ela surge dentro do teu corpo, além dela sabotar patologicamente, criando reações como câncer, como pedra nos rins, como enxaqueca, baixa imunidade, além dela gerar esses efeitos colaterais, ela também anula a produção de sentimentos prazerosos. É por isso que pessoas acabam ficando depressivas, porque a depressão ela é um reflexo da baixa produção de hormônios, de neurotransmissores como dopamina, serotonina, e isso faz com que o corpo comece a ficar cada vez mais infeliz. E a síndrome do pânico, a mesma coisa. A ansiedade também tem muito a ver, porque quando seu corpo está inundado de adrenalina, tua mente começa a girar podemos dizer, a sua mente começa a cortar giro, né? Como um motor de um carro, que o motor precisa de giro para poder gerar energia, ou seja, para poder estar ativo. E a mente é a mesma coisa, ela precisa estar girando os pensamentos, ativando os pensamentos numa certa velocidade. E a ansiedade é o reflexo de pensamentos altamente velozes, altamente intensos. E isso faz com que a mente se torne muito inquieta. É muito louco isso, porque aí surge a comportamentos obsessivos, comportamentos impulsivos e comportamentos compulsivos. Isso tudo é reflexo de um excesso de adrenalina no corpo, um excesso de norepinefrina na tua mente. E isso faz com que a tua mente pare de produzir é, serotonina e dopamina, porque a dopamina é o reflexo ela é ativada, é o reflexo do prazer ativado mediante o cumprimento de metas. Aí eu te pergunto, uma pessoa ansiosa, que é muito impulsiva, ela não consegue parar e focar a atenção dela numa única coisa, ela vai conseguir cumprir que metas? Nenhuma. Então, por isso, ela acaba se tornando muito agitada, muito inquieta, tem as reações comportamentais que são reflexos diretos da adrenalina, da norepinefrina, e também a questão da insônia, e tem os reflexos da anulação das pulsões de vida, que é a questão de fazer com que o teu corpo não produza dopamina, com que o teu corpo não produza a serotonina, que são neurotransmissores ligados com a questão do prazer referente a cumprimento de metas, que é o gatilho da dopamina, e a importância para outra pessoa, porque, convenhamos, ninguém consegue conviver proximamente de uma pessoa ansiosa. A pessoa podemos dizer que a convivência com pessoas ansiosas é muito desgastante e dolorosa, porque eles vão te machucar sem que eles percebam, sem que eles queiram, porque é algo impulsivo. Eles reagem de maneira muito rápida e de maneira muito descontrolada e numa proporção muito alta, porque a obsessão, aí entra até um reflexo de uma pessoa ansiosa e muita gente não percebe, os ciúmes. Os ciúmes é sim um reflexo de uma obsessão, e essa obsessão é gerada pela o aumento dessas pulsões de morte, o aumento de Thanatos na tua vida. Então, para poder a gente botar um ponto final aqui e partir para o próximo assunto, as angústias são um descontentamento, ou seja, um sentimento de descontentamento com a realidade externa e com a realidade interna. Quando eu estou infeliz comigo mesmo e quando eu estou infeliz com as pessoas e com a situação do mundo atual. Isso gera um sentimento de angústia. É como o meu corpo começa a ficar desgastado, começa a ficar completamente instável, porque a angústia é um sentimento de instabilidade interna. Então, quando o teu corpo começa a ficar assim, nesse sentimento negativo tão perverso, que é igual eu falei ontem, imagina que você é um corpo e existem duas fontes, fonte de vida e fonte de morte, que é as pulsões de Eros e Thanatos. Você é preenchido por essas pulsões diariamente, por essas fontes diariamente.
aquilo que você recebe como estímulo externo, ou seja, a nossa mente ela tem 5 sentidos. Então, quando a tua mente capta algo através das informações, dos estímulos sensoriais que a gente chama, a sua mente capta isso entra dentro dela e começa a ativar certos gatilhos mentais, que vão dar origem a pulsões de vida, pulsões de morte. Mediante aquilo que for sendo preenchido dentro do teu interior, vai gerar um reflexo interno da questão da sentimentos positivos e sentimentos negativos. Os sentimentos negativos, eles formam aquilo que a gente chama de angústia. Quanto mais preenchido com pulsões de morte, com fontes de morte, com pulsões de tanatos, com sentimentos negativos, maior será a angústia dentro do teu interior. É simples você observar isso. Quando você está recebendo muitos gatilhos, muitas informações que ativam gatilhos de sentimentos negativos no seu interior, isso vai pouco a pouco aumentando a intensidade da sua angústia. E uma frase que marca a minha vida é: alma cansada o reflete em corpo totalmente deformado, destruído. A alma cansada reflete no corpo destruído. Porque se a tua alma, se o teu interior, se aquilo que a gente chama de alma, de mente, porque a mente ela conduz tanto o lado emocional como o lado racional, que é a nossa alma. Se essa parte interna sua estiver desgastada, estiver desestabilizada, você não consegue ter um comportamento externo correto, porque o seu corpo ele se movimenta perante o seu interior, ou seja, as suas emoções, como eu falei, emoções é emovere no latim, que significa em movimento. Se as suas emoções for completamente negativas e angustiantes, os seus comportamentos serão péssimos, seus comportamentos serão destrutivos. E como eu falo, emoções negativas, elas nos destroem de dentro para fora, e emoções positivas nos constroem de dentro para fora. Como assim constrói e destrói, Pedro? Simples. Se você observar os efeitos colaterais que as emoções positivas e negativas geram dentro de nós, você vai observar que elas vão construindo algo positivo ou destruindo algo saudável dentro de nós. Vou pegar um exemplo bem simples e básico: a nossa imunidade física e biológica. O que acontece quando a gente recebe estímulos de emoções negativas e positivas com a nossa imunidade? Quando você recebe estímulos positivos e emoções positivas começam a fluir dentro de você, o seu sistema imunológico começa a ser construído, ou seja, ele começa a aumentar. Quando você recebe gatilhos mentais de emoções negativas, o que acontece é a desconstrução. O seu sistema imunológico começa a baixar. Aí começa a aparecer doenças crônicas, como rinite, bronquite, sinusite e uma série de outras dores crônicas. Então, dentro desse exemplo, você começa a perceber que emoções negativas e positivas, elas geram dois comportamentos internos. Elas constroem ou destroem. Aí, na hora que essas emoções são externalizadas, ou seja, elas passam para fora através dos nossos comportamentos, também a construção ou desconstrução de qualquer tipo de coisa que você esteja planejando, seja sonhos, relacionamentos e até mesmo desenvolvimento de habilidades. Por quê? Quando você tem emoções negativas e emoções positivas fluindo dentro de você, as emoções positivas elas vão externar através de comportamentos saudáveis e positivos. E até aquela métrica da valência emocional. Comportamentos positivos, eles nos aproximam. E além deles nos aproximar, eles potencializam nossas habilidades. Quando você está emocionalmente equilibrado, a tua mente produz muito mais rápida, de maneira certa. Ela não produz de maneira, podemos dizer, adulterada. Quando você está equilibrado emocionalmente, a tua mente começa a desenvolver aquilo que a gente chama de flow, estado de fluxo, estado de concentração. Você consegue manter um foco muito violento nas coisas e produzir muito mais intenso. Você não age de maneira ansiosa e impulsiva, você age de maneira centrada, concentrada nos seus objetivos e consegue ter uma criatividade muito aflorada. Toda vez que você estiver
emocionalmente equilibrado, ou seja, externando emoções positivas através de seus comportamentos, a sua criatividade vai aumentar, a sua capacidade de racionalizar de maneira lógica vai aumentar, a sua forma de enxergar soluções em vez de problemas também vai aumentar. E principalmente seus comportamentos de relacionamento vão potencializar de maneira extraordinária, porque quando a gente está bem consigo mesmo, a gente consegue externalizar isso para o próximo. Tem até o segundo mandamento que foi resumido por Jesus, ele fala: ame as pessoas como a ti mesmo. Mas se você estiver carregado de emoções negativas, é impossível você amar o próximo, porque você vai externar nas pessoas aquilo que você está por dentro. Agora, se você estiver recheado de emoções positivas, você vai externar nas pessoas aquilo que você está completamente abundante por dentro. E até eu vou falar uma frase que isso pode mudar a sua perspectiva com as emoções. Você transborda tudo aquilo que é abundante dentro do seu interior. Pegou isso? Vou repetir. Você transborda tudo aquilo que é abundante dentro do seu interior. Se você pegar essa senha e aplicar ela na tua vida, mudou a sua postura de lidar com as emoções e angústias. Porque dentro disso você consegue compreender por que determinados pensamentos geram comportamentos totalmente positivos e outros negativos. Então, compreender o que é um sentimento de angústia é um sentimento de infelicidade consigo mesmo e com a atual realidade. Você, com a realidade, é um sentimento de desgaste, de descontentamento com a realidade interna e com a realidade externa. E o reflexo da angústia é desconstrução, porque a angústia é um sentimento que está dentro do combo das pulsões de morte. E toda pulsão de morte ela tem um único objetivo: destruir tanto internamente como externamente. Ela vai sentimentos de angústia, elas te matam de dentro para fora e também causam uma explosão cósmica na sua parte externa, porque quando você está possesso, ou seja, completamente cheio de emoções angustiantes, o seu corpo começa a apodrecer por dentro através das reações patológicas e os seus comportamentos começam a ficar destrutivos. Você afasta todo mundo de perto de você, você consegue ter uma capacidade mental de operar as suas funções, né? De raciocínio, de criatividade, de foco, de suportar a pressão externa muito sabotada. Sentimentos angustiantes, eles sabotam a nossa inteligência, diz o Dr. Augusto Cury. Então, você percebe os prejuízos que você tem quando a angústia começa a fluir dentro de você. Ela só gera causa, ela só gera destruição. Então, como que eu lido então com a angústia? A sua mente mesmo. Freud descobriu que a própria mente do ser humano, olha como que Deus é tão lindo. Ele colocou dentro de nós mecanismos que blindam a nossa vida de lidar com a angústia. Por quê? Quando essa angústia surge, a nossa mente entende que isso é muito prejudicial. O meu amigo já está perguntando que a mágoa é um repelente. Sim, a mágoa é um repelente, porque todo sentimento negativo, e a mágoa ela faz parte desses sentimentos de angústia, faz parte desses sentimentos, essas emoções negativas, faz parte daquele composto grupo de pulsões de morte. E tudo que é negativo, toda emoção negativa, toda pulsão de morte, ela gera algo chamado afastamento. Toda emoção negativa, todo sentimento negativo, ele vai te fazer se afastar. E todo sentimento positivo, ele te atrai. Sentimentos negativos afastam, sentimentos positivos atraem. Então a mágoa é um sentimento negativo e o reflexo dela é o afastamento, é o distanciamento. É algo que o seu corpo faz automaticamente. E isso até mesmo é um reflexo do mecanismo de defesa. Foi até bom fazer essa pergunta, porque existem os mecanismos de defesa, eles possuem o objetivo, o propósito de blindar a nossa mente contra a angústia. E como que a gente lida com um inimigo que ele surge dentro de nós? É como se você tivesse um castelo cercado por muros.
e você está lutando com um determinado inimigo, mas só que esse inimigo ele consegue te atacar de dentro e consegue te atacar de fora. Ele bombardeia a tua vida através de informações e, e bombardeia você internamente através de reações sentimentais e emocionais, que é a angústia, porque você recebe um gatilho mental e aquele gatilho ativa um sentimento angustiante. Aí, como que você lida com isso? A sua mente, através dos mecanismos de defesa, ela tenta inibir, inibir você, o seu eu consciente, a sua mente consciente, de lidar com aquilo. Por quê? Como eu falei, se a sua mente estiver consciente dos sentimentos negativos que você tem, você não consegue ter uma função racional de maneira saudável. A sua mente racional é sabotada. Sua capacidade de raciocínio é sabotada, sua capacidade de foco é sabotada, sua capacidade de criação é sabotada. Então você perde as principais funções da sua mente consciente. Então que o seu organismo faz? Ele tem certos mecanismos que eles tentam inibir a tua mente consciente de identificar aquela angústia, para que porque se ela identificar o sentimento angustiante que está surgindo dentro de você, ela surta, ela para. É como se o computador começasse a ficar em alta frequência e ele trava do nada. É assim que acontece com a mente quando a angústia começa a abundar dentro dela. É aquilo que o PhD em psicologia Daniel Goleman fala que é um sequestro emocional. O sequestro emocional é quando a tua mente é inundada por sentimentos de aflição, de angústia. Quando esses sentimentos começam a sequestrar, a dominar a tua mente, você trava. Você trava por completo, você se torna um verdadeiro animal. Você perde a sua única função que te difere de um animal, que é a função racional. Você já observou isso? Que tem muitas pessoas que, em meio a alguns estímulos estressantes, eles se comportam como verdadeiros animais. Um exemplo clássico: a obsessão em busca de prazer, como o sexo ou como a utilização de drogas. O ser humano se torna um verdadeiro animal, compulsivo, obsessivo e impulsivo. Ele quer a todo instante pegar aquilo que produz o prazer para ele. E quem se comporta dessa forma são os animais. Você observa, o animal ele sentiu a vontade, sentiu o desejo, ele quer pegar de tudo que é jeito. Agora, o ser humano, o que difere ele de um animal é a capacidade racional, porque a gente recebe o estímulo, o desejo nasce dentro de nós, mas só que a gente tem aquela, pelo menos deveria ter, uma função chamada racionalização. A gente é um ser psicomotor. A gente deveria pensar antes de se mover. E o que acontece com a grande maioria das pessoas é que elas não pensam antes de se movimentar. Elas se movimentam e depois pensam. E detalhe, quem se comporta dessa forma animalesca, ou seja, se movendo e depois pensando, isso é uma característica de algo chamado sociopatia. Porque o sociopata que é assim, ele se movimenta sem pensar nas consequências e depois ele pensa, repara no estrago e dano que ele gerou e ele se arrepende. A sociopatia ela tem essa característica de movimentar e depois pensar. O ser humano ele não pode ser assim. O ser humano ele é psicomotor, ele não é motor psíquico. Ele deveria pensar e depois se movimentar. Mas por que o ser humano se torna um sociopata? Por que ele tem comportamentos de sociopatia? Por conta da angústia. Quando a pulsão de morte entra dentro de você, ela domina a tua mente, quando ocorre esse sequestro emocional, ela gera esse comportamento animalesco que é a sociopatia. Quando a angústia começa a dominar a tua mente, você se torna um sociopata. Você para de pensar e calcular o impacto das suas ações. Você se torna extremamente impulsivo. Age no calor da emoção. Você quer todo instante aquele desejo. Você se torna obsessivo. É como se aquele objetivo começasse a gerar algo como
ou eu conquisto ou eu morro. Aquela sensação de urgência. A sua sensação de urgência vai lá no nível hard, que é a obsessão. Você começa a ficar compulsivo, o nível de consumismo daquela coisa aumenta de maneira muito grande. Você não consegue parar, ter o controle do consumo daquela substância, seja ela física ou emocional. E a impulsividade, você não consegue ter o controle sobre as suas emoções, você se movimenta sem pensar. Isso são reflexos da sociopatia. E o que que a tua mente faz para inibir isso? Ela tenta criar alguns mecanismos para blindar a tua mente de se comportar assim. Porque imagina, se todo mundo fosse um sociopata, como que o mundo seria? Se todo mundo fosse um sociopata, o ser humano ia enxergar o outro apenas como um objeto de prazer. Se todo mundo fosse um sociopata, o ser humano ia enxergar as metas como relativas e enxergar aquilo que é certo e errado como relativismo, com a visão de não existe errado, não existe certo, eu posso fazer o que eu quiser. O problema é que ações geram consequências. E se você não ter cuidado naquilo que você vai fazer, você vai plantar sementes de uma fruta que você não vai querer saboreá-la no futuro. E repito, se você não ter cuidado com as sementes que você planta hoje, você vai se arrepender das frutas que você vai colher no futuro. E é por isso que a gente precisa ter essa atenção, esse cuidado de não agir por impulso, de não agir com compulsão, de não agir com obsessão. Eu vou até falar aqui um reflexo dessa sociopatia muito, podemos dizer, né, bem fácil de agir dentro do ser humano e muita gente é bem, como posso dizer, bem sutil. Muita gente tem esse comportamento sociopata e não percebe que é o ciúmes. O ciúmes, ele é obsessivo e ele é compulsivo. A pessoa começa a ficar paranoica, criar reações de comportamentos muito loucas. Ela começa a imaginar a realidade totalmente distorcida. Ela imagina que algo de errado está acontecendo em todo instante. E entenda, pelo amor de Deus, coloca esse trem na tua cabeça. Ciúmes não é demonstração de amor. A realidade adulterou esse padrão de amor que fala que quem não tem ciúmes não ama. Não ama, não tem isso, gente. Ciúmes é sinônimo de loucura. Quem tem ciúmes é louco, é sociopata. Se você entender isso, você vai ter repulsa de ciúmes. Você não vai entender os ciúmes como algo positivo. Então, não aceite ciúmes, não admita isso na tua vida e nem na vida de outra pessoa. Se alguém vir te cobrar demais como uma possessão ciumenta, você pode falar para você, filho, pode parar com isso, porque você está precisando de um tratamento psicológico. Porque ciúmes é uma reação sociopata. E isso é muito incrível, cara, porque o ciúmes ele começa a adulterar sua visão sobre a realidade, ele começa a distorcer os seus pensamentos e também distorcer a atual realidade e principalmente ele começa a criar comportamentos muito agressivos, muito animalescos. Você age por impulso, você não calcula o impacto das suas ações. Um exemplo que eu estou dando, bem simples, é o do ciúmes, que é muito sutil e muita gente tem ele. Pois bem, o que que a tua mente ela tenta fazer com isso para você não se comportar dessa forma sociopata? Porque, como convenhamos, conviver com uma pessoa ciumenta é algo muito doloroso. É algo desgastante. Eu falo porque eu já me relacionei com pessoas ciumentas e isso é o caos. A pessoa te sabota de tudo que é jeito, ela tenta te destruir de tudo que é jeito. É como se você fosse mutilado e ainda achasse que isso é romântico. É um masoquismo, é você ser ferido e achar que isso é lindo. Para, cara, não aceita os ciúmes. Os ciúmes não é algo positivo. Se você ama ciúmes, você é tão doido quanto aquela pessoa que está tendo ciúmes. Porque isso é masoquismo. Você perde sua privacidade, você perde sua liberdade. Mas, pois bem, o ciúmes é desgastante, ele é destrutivo. Agora, o que que a mente tem que fazer para não permitir que isso se torne real? Ela tenta inibir você, ela tenta criar esses mecanismos de defesa, fazendo com que você não se conscientize das angústias.
Porque se a angústia florescer dentro de você, repito, você se torna uma pessoa adoecida nos seus comportamentos. Você começa a ter comportamentos de sociopatia. E isso é perigoso, porque pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas vão enxergar o próximo como objeto de prazer e vão enxergar as metas com relativismo e também vou enxergar as regras com relativismo. Ela não importa mais o que é certo e errado, ela não importa em conquistar uma meta ou sonho, ela vai passar por cima de todo mundo, ela vai utilizar as pessoas como ela bem entender. Isso é a visão de um sociopata, e a sociopatia é um reflexo de uma alta potência de angústia interna. Quando tem muita angústia acumulada dentro do seu interior, você se torna assim. Pois bem, o que a mente cria de mecanismo de defesa para tentar inibir o teu eu, a tua mente consciente de lidar com essa angústia? Porque Freud ele relata que o mecanismo de defesa ele possui um único propósito: inibir a mente de sofrer contaminação dessas angústias. Como eu digo, o sequestro emocional é quando a tua mente emocional domina a tua mente racional. É quando essa angústia começa a fluir dentro do seu sistema emocional e ela tenta inundar a tua mente racional, fazendo com que você perca o controle. Aí você se torna um sociopata. E o que a tua mente faz para poder inibir isso? Ela cria esses mecanismos de defesa para blindar o teu eu consciente, blindar a tua mente consciente de não ser sequestrada pela tua mente emocional, pelas angústias que estão fervendo dentro da sua mente emocional. E o que ela faz com esses mecanismos? Existem vários. Tem a questão da transferência, tem a questão da projeção, tem a questão da síndrome de Estocolmo, que é um reflexo de um mecanismo de defesa para tentar inibir a dor da angústia. Tudo isso é uma forma da sua mente consciente blindar você de lidar com essa dor da angústia. Então, ela faz de diversas formas e vai criando comportamentos para fazer com que o ser humano ele não se conscientize das angústias para ele não sofrer alguns reflexos. Mas só que esses mecanismos, como eu dei assim, falei alguns, eles podem ser benéficos e eles podem ser maléficos. O benefício é que a tua mente jamais vai se conscientizar das angústias e dentro disso você pode se comportar de maneira racional durante seu dia a dia, vai nem perceber. A negação, por exemplo. A negação é um mecanismo de defesa muito comum. Você está lá naquela atividade intensa da sua vida corriqueira e começa a surgir problemas muito intensos e isso destrava uma angústia muito latente dentro do seu interior. E se essa angústia dominar a tua mente racional, você entra num estado de sociopatia ou você surta psicoticamente de vez. Ou então você começa a ter depressões, síndrome de pânico e crises de ansiedade muito intensas e você trava. Aí o que a tua mente faz para isso não acontecer, para você não ter comportamentos de sociopatia e também não ter comportamentos neuróticos e ficar paralisado perante a depressão, síndrome do pânico e ansiedade. A tua mente simplesmente nega você. Ela simplesmente começa a criar algo que é a negação. Caiu no Instagram a nossa live, mas vamos aqui no Facebook na batida. A sua mente ela começa a negar a realidade. Simplesmente ela faz assim, ó, não existe problema. Aquilo ali não existe, não está acontecendo nada. Tá tudo normal, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Ela começa a negar o problema. Ela começa a negar a fonte daquele sentimento de angústia. Isso é a negação. Ela começa a distorcer, a sua mente ela meio que vira uma chavinha na sua visão para mostrar para você, não tem problema nenhum, não existe. É como aquela mãe que está lidando um problema com um filho que está perdido nas drogas. O que a mãe faz? Ativa a negação. Não, meu filho não é drogado. Meu filho não está lidando com droga nenhuma. Não, não existe isso. Por quê? Porque se a mãe acreditar que o filho não está lidando com aquela realidade, se ela negar a existência do problema, a angústia não vai ferver dentro dela, não vai fluir dentro dela e dominar a mente consciente. Num certo sentido, isso é bom. Temporariamente,
num espaço curto, isso é positivo, porque vai blindar você das angústias e vai fazer com que você consiga desempenhar o seu papel no dia a dia normalmente. Mas a longo prazo, isso é prejudicial. Por quê? Porque eu conheço pessoas. Eu estava até conversando com uma dona de uma casa de recuperação. Eu não vou falar o nome dela porque eu não posso expor a identidade dela e porque eu amo muito essa pessoa. E essa pessoa, ela teve uma perda de um filho e essa perda ia impactar muito grande a vida dela, até porque perder um filho é algo, é uma das dores mais intensas que tem. Eles falam que quando uma pessoa perde um cônjuge, ou seja, um marido ou uma esposa, a pessoa fica viúva. Quando um filho perde um pai, ele fica órfão, mas quando um pai perde um filho, não existe uma nomenclatura para denominar tamanha dor. E o que aconteceu com ela? Ela perdeu um filho, uma dor muito intensa, que ia destravar uma angústia muito violenta, que poderia sabotar a mente dela através da síndrome do pânico, depressão e angústia, ou poderia sabotar os comportamentos através da sociopatia. O que aconteceu com ela? A mente dela, através do ativou esse mecanismo de defesa da negação. E ela negou. Ela negou a dor dela. Ela negou o luto dela, cara. E presta atenção, se você está vivendo uma situação parecida, é muito importante você vivenciar o luto. Não permita que sua mente negue o seu luto, porque se ela negar o seu luto, você pode até conseguir desempenhar algumas funções em um curto espaço de tempo, como foi o caso dela. A mente dela entendeu como não posso viver o luto agora porque eu tenho que estar tomando conta da minha empresa, do meu negócio. Se eu ficar vivendo luto, eu vou ser sabotado e eu não vou conseguir desempenhar meu papel. A mente dela negou o luto e ela viveu anos trabalhando. Mas só que o fato da mente dela ter negado o luto dela não inibiu com que a angústia aumentasse cada vez mais. Porque se você soterrar dentro do teu interior dores intensas, fica preocupado, meu querido, porque com o tempo isso vai ferver dentro de você novamente. É aquele negócio. Se você não lidar com seus fantasmas do passado, um dia eles voltam para te assombrar. Esse é o problema dos mecanismos de defesa. Eles não são 100% corretos para lidar com os problemas. Eles podem amenizar a dor no momento, mas só que isso pode gerar um outro efeito colateral. Como a negação do problema, ela não faz com que o problema suma. Se você negar a existência de um problema, no máximo que vai acontecer é você ter uma paz na sua mente. Mas só que com o tempo você vai lidar com esses problemas. Com o tempo, você vai lidar também com aquela angústia. Ela vai bater na tua porta lá no futuro. E se você negar a existência do luto, com o tempo isso vai te consumindo por dentro, a ponto de o que aconteceu com ela é que hoje ela tá tão fadigada, ela tá tão desgastada que ela não consegue fazer mais nada. Por quê? Porque a mente dela negou o luto lá no passado e isso fez com que ela explodisse no futuro. Outro mecanismo de defesa muito comum que ocorre dentro do dia a dia de pessoas que lidam com estímulos muito estressantes é a projeção. O que é a projeção? É quando você recebe essa angústia muito intensa. Aí a mente, o que ela faz? Não podemos ficar com isso. Isso é negativo, isso é prejudicial. Isso vai anular a nossa consciência. A mente pega aquilo e projeta aquela angústia em algo externo. Cara, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso mesmo se não for devidamente calculado e podemos dizer, se você não focar nas coisas certas, você vai sempre explodir com a pessoa errada. Você vai lá para o seu trabalho, recebe aquela bomba de estímulos negativos e destrava uma angústia muito violenta. Aí a tua mente entende, poxa, eu não posso explodir com o cliente, eu não posso explodir com o meu patrão, com o meu colega de trabalho, porque senão eu vou ser mandado embora. Aí você guarda aquilo, tá indo embora para casa, ou você explode no trânsito, aí acontece aquelas famosas brigas no trânsito, ou você explode dentro de casa, tá lá, chegou dentro da sua casa, aí chega seu filho, comete um simples deslize. Seu filho às vezes vai tentar te dar um abraço.
e você pega e explode. Ou seu pai vai te dar um abraço, te dar um bom dia, você explode. Seu esposo vai te dar um abraço, te dar um bom dia, você pega e puf, explode. Por quê? Você faz a projeção, você transfere a angústia que você recebeu num determinado ambiente, você canaliza ela, aí a tua mente fala, a gente tem que botar isso para fora. E puf, e bota isso sempre na pessoa que não tem nada a ver. É aquela famoso ditado, a última gota do copo que faz transbordar. Aquela pessoa que não, ela não tem quase que nem 1% de culpa daquela raiva que você está demonstrando. E ela acaba sendo a vítima de uma explosão totalmente quase que nuclear por conta de algo que ela não fez. Isso é preocupante porque a gente pode destruir muitas, mas muitas relações por conta desse comportamento de projetar em pessoas que não tem nada a ver com a nossa dor e descarregar nelas. A projeção, ela é algo benéfico, sim, porque ela tira de dentro de você toda aquela angústia, ela projeta em algo. O correto é, como eu te falei, você tem que ter um alvo que não vai te dar um efeito colateral negativo. Por quê? Se você projetar no seu casamento a raiva que você sente no trabalho, você vai destruir o teu casamento. Se você projetar na tua vida social de amizades a dor que você está sentindo, você vai destruir. Um caso muito comum que muita gente projeta, e entra até a compulsão das drogas, é projetar na bebida a angústia que ele sente. Aí tem, gente, isso é tão incrível que as músicas que mais bombam são as músicas assim. Tem até uma música, se eu não me engano, do Zé Neto Cristiano que fala afogar as mágoas através da bebida. Cara, isso é louco, porque você está projetando na bebida alcoólica, ou seja, em algo que é uma droga lícita, toda a sua angústia. Você recebeu a angústia de uma traição, você projeta na bebida alcoólica. O que que acontece? A pior coisa do mundo, porque você vai ficar alcoolizado e você tem a forte tendência de ficar dependente do álcool. E entenda, um abismo puxa outro abismo, uma droga puxa outra droga. Não caia na ilusão que você vai ficar somente no álcool da cerveja. Você vai sempre procurar uma coisa. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque quando a angústia bater e você tentar projetar isso na droga da bebida ou então até mesmo do cigarro, a sua mente vai, vai sempre fazer isso. Isso vai ser um mecanismo automático, uma rotina. O gatilho da angústia vai ativar o mecanismo de beber ou de fumar. E quanto mais você fizer isso, mais a intensidade da angústia vai aumentar e mais vai aumentar a compulsão por aquilo que você está utilizando. O consumismo vai se tornar cada vez mais desordenado, mais aumentado. Você vai ingerir mais doses e quando você assustar, aquela droga não te satisfaz, não suporta o nível de angústia que você está. Aí o que acontece? Você migra para uma outra droga. Aí do álcool vai para cachaça, da cachaça vai para o cigarro, do cigarro vai para maconha, da maconha vai para cocaína, da cocaína vai para o crack e assim vai. Eu falo isso com muita autoridade porque eu trabalho numa casa de recuperação toda quinta-feira e lá eu fiz uma vez uma pesquisa bem de leve e eu reparei isso. Todas as mulheres, é uma casa de recuperação feminina, todas as mulheres que ali estavam naquela época, eu perguntei, qual que é a droga que você, a última droga que você usou que te conduziu para cá? Elas falavam, crack, cocaína. Eu falei assim, você começou com crack ou com a cocaína? Ou com a cachaça? Elas respondiam, não. Eu comecei com um cigarrinho de palha. Eu comecei bebendo um gole de cerveja. Eu comecei bebendo um vinho. Por quê? Elas começam com a mente delas, o mecanismo de defesa tenta projetar aquela angústia em algo e aquilo não suporta, chega num momento onde não suporta o nível de angústia, ela tenta algo mais forte, mais intenso para poder amenizar mais e mais aquela angústia que ela está sentindo dentro do peito. E tá perguntando aqui se a paranoia é um efeito patológico. É, a paranoia, ô Thiago, ela pode ser sim um efeito, como podemos dizer, né? Um efeito psicológico, né? Patológico é quando começa a externar no corpo. E a paranoia ela começa a se tornar, podemos dizer, uma patologia quando você tem comportamentos de loucura, né? Quando você começa a agir de forma
completamente irracional. Aí eu não sei de fato se pode se tornar uma patologia, porque a patologia envolve o corpo. É o estudo de a patologia, logia é estudo, pato envolve a parte física do corpo humano. É um efeito colateral que ocorre do seu corpo. E comportamentos, efeitos colaterais do corpo. Por isso que eu acho que a paranoia, quando ela se externa através de comportamentos de alucinação, comportamentos irracionais, aí eu posso achar que a patologia está envolvida também com a paranoia. Agora, a questão dessa projeção, cara, isso é muito louco. Ô, Thiago, depois anota aí no comentário qual que é esse livro que você acha que é bom sobre a projeção para a gente poder estar explanando um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante. E, cara, isso é muito louco. A projeção, negação e tem uma série de outros. Tem também eu esqueci o nome, cara, o nome desse mecanismo. Mas eu vou criar um post e vou colocar todos esses mecanismos. Mas esse mecanismo ele gera aquilo que a gente chama de síndrome de Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo? É quando você se simpatiza com o seu abusador. Por exemplo, eu fui assaltado. Vou dar um exemplo. Eu fui assaltado. Aí a minha mente, para inibir a angústia que é, porque é muito traumático e esse trauma destrava uma angústia muito violenta. Então, para minha mente inibir a dor daquela angústia, ela faz com que a minha mente consciente se simpatize, ou seja, se conecte com o meu abusador, ou seja, eu começo a ficar movido a ser um assaltante. Eu fui assaltado, eu fui roubado, eu começo a roubar. A pessoa é abusada sexualmente, então ela começa a abusar sexualmente de outras pessoas. A pessoa foi traída, então ela começa a trair outras pessoas na relação conjugal. Cara, isso é muito louco. Isso ocorre muito no relacionamento amoroso. Muitos são traídos. Aí, gente, eu fiz uma pesquisa. Toda pessoa que foi traída, se ela não tratar isso, a mente dela vai criar esse loop de síndrome de Estocolmo. Ela vai se identificar com a traição e ela vai passar a trair outras pessoas. E todo mundo hoje que trai em um relacionamento é por conta disso, que sofreu algum tipo de trauma em relação à traição. Aí ela passa a trair e trair e trair. E isso não é somente numa área, tudo. Se você for abusado numa área, somente através, se você sofreu esse efeito, né, ativa esse mecanismo que vai gerar essa síndrome do Estocolmo, quando você se simpatiza pelos seus abusadores. Isso é muito, muito violento, cara. Isso pode anular a dor da angústia, mas como eu falei, os mecanismos de defesa, eles não necessariamente podem ser saudáveis para a tua mente, eles podem criar problemas futuros para você. Vamos parar por aqui? Vou finalizar essa live hoje. Falei um pouco sobre a angústia, sobre os mecanismos de defesa, qual é o propósito deles. E a questão, e hoje à noite, às 11 horas, eu vou continuar falando sobre mecanismos de defesa. E vou até falar um pouco mais sobre reprogramação mental para poder lidar com esses mecanismos de defesa. Porque a gente precisa reprogramar a nossa mente para poder lidar corretamente. A gente precisa identificar comportamentos saudáveis e saber policiar eles. É aquele negócio, né? Como que eu faço para lidar então com os mecanismos de defesa quando eles estão me auto-sabotando? No caso da negação, no caso da projeção, no caso da própria síndrome de Estocolmo e uns outros tipos de a transferência e outros mecanismos. Eu vou ensinar isso hoje à noite. Não vai dar tempo de eu ensinar tudo agora. De noite, na live de noite, eu vou falar um pouco mais específico sobre isso. Eu vou sintetizar o conteúdo sobre angústia, sobre mecanismo de defesa e vou focar na reprogramação da mente para a gente poder lidar com isso. Como assim reprogramação da mente? Vou falar sobre PNL. Como que a PNL ajuda a reprogramar nossos mecanismos de defesa. Ou seja, a gente precisa alinhá-los. É como se você pegasse uma faca e você afiasse ela. Se a sua faca não estiver devidamente afiada, ela não vai cortar corretamente, vai fazer um estrago naquilo que você está querendo cortar. A mesma coisa
é a sua mente com seus mecanismos de defesa. Se eles não estiverem devidamente alinhados, se eles não estiverem devidamente ajustados, vão gerar um efeito colateral muito prejudicial para a tua saúde mental e física, como alguns exemplos que eu dei aqui. Então, o que a gente vai falar hoje à noite, eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa reprogramação, sobre esse reajuste através da PNL, para a gente poder manter o nosso mecanismo de defesa ajustado, alinhado, para poder lidar de maneira correta com as nossas dores. Beleza? Fique com Deus e até a próxima, meu querido. E hoje à noite, às 11 horas, vamos estar falando sobre isso. Então, coloca na tua agenda.